Vamos falar agora um pouco sobre métodos e propriedades no Django, certo? Bom, como é que você define métodos no objeto do Python, numa classe do Python? Você simplesmente, vou dar um exemplo aqui, você vem aqui define, def, e o nome do método, o nome da função. E aí, eu vou fazer um método aqui que ele manipula os dados de um usuário, de um employee, e salva esse employee automaticamente. Então, só para vocês terem como referência, eu vou chamar aqui um método chamado deactivate, que é um método que vai desativar o usuário, o employee, recebe self como parâmetro, tudo do mesmo jeito como você já faz no Python. E aqui eu vou fazer um self.status, vai ser igual a employee status.inactive e self.save. Da mesma forma, eu vou ter um método def.activate. Recebe self, aí self.status vai ser igual a employee status.active e self.save. Beleza? Então, eu tenho esses dois métodos aqui. Vou sair do shell e entrar novamente. Para vocês verem na prática isso funcionando. E eu vou instanciar novamente o employee Ana. Vai ser igual a objects.first employees.first. Beleza. Tenho aqui o usuário. Se eu pedir o status desse usuário, cansaço de estar diminuindo a minha capacidade de digitar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Bom, tá como ativo. Beleza? E no banco de dados também ele está como ativo, não precisa nem mostrar no banco de dados. Então, se eu chamar aqui o e.deactivate, ele vai chamar aqui, ele vai atualizar no banco de dados o status para inativo e vai salvar esse usuário no banco de dados e localmente aqui no meu objeto. E da mesma forma, se eu chamar o e.activate, ele vai ativar o usuário. Beleza. Então, eu tenho essa forma de criar métodos aqui, utilizando os próprios métodos do Django aqui para poder aplicar alguma alteração e salvar diretamente no banco de dados, sem nenhum problema. Eu também posso ter aqui, digamos que, uma propriedade que é meio que um método, né? Um método com propriedade. Então, por exemplo, digamos que eu quero retornar aqui um... Como é que eu vou chamar isso aqui? Departments... Profile, status, vou chamar de Basic Info, beleza? Esse Basic Info vai ser o return do self.name, vou colocar isso aqui desse jeito aqui, ó, f self.name, traço, isso aqui tem que dar dentro de chaves. Vou fazer uma interpolação de strings aqui, self.name e self.status. E aí eu vou... Basic Info, beleza? Retorno o nome do usuário e a situação dele no momento. Aliás, não só isso, eu posso... tudo bem, deixa desse jeito, para não ficar complicado aqui, você vai entender a ideia que não é deixar isso complexo. Vamos sair aqui e entrar novamente. Vou instanciar o objeto employee novamente e vou pedir o basic info Ana igual ativo. Mas você percebe que isso aqui pode ser considerado também como uma propriedade, não como um método necessariamente. Às vezes você quer chamar isso desse jeito aqui, diretamente como uma propriedade. Então, de chamar aqui o property, por exemplo, você pode utilizar esse property aqui nesse método dentro de uma classe do Django sem nenhum problema. Então, seu employee.basicinfo sem necessidade de passar o parênteses aqui novamente. Ele já vai entender como uma propriedade, certo? Então, da mesma forma que você faz isso no Django,
no Python, normalmente você faz aqui no Django sem nenhum problema. Uma outra possibilidade interessante de coisas que você pode fazer é sobrescrever métodos do próprio model do Django, do ARM do Django. Então, por exemplo, você tem o método save, que você chama aqui toda vez que você quiser salvar um objeto. Você vem aqui no e.name igual a Ana Paula. Ana Paula é ótimo, né? Ana Paula. Mudei aqui, vou sair de Ana e vim para Ana, certo? E vou salvar. Pronto, atualizou no banco de dados o status o nome para Ana Paula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um override desse método save. Eu vou fazer aqui um def save, recebe self, e vou dizer o seguinte: se self.name igual a John Doe, ele return null. Na verdade, só o return. Então, já return. É que ele tá falando o seguinte: o método save tá dando um erro. E ele fala que o save tá sobrescrevendo o save do model, no caso do Django, de um jeito incompatível, porque tem atributos que parâmetros que não estão sendo passados corretamente aqui. Então, vou ver se eu consigo ativar aqui a correção automática. Fazer o seguinte: como está dando problema, eu vou passar manualmente aqui self.args e kargs. Pronto. Então, estou sobrescrevendo agora do jeito certo. Então, estou sobrescrevendo o método save e estou verificando se o nome for igual a John Doe, não vai salvar. Ele faz um return aqui branco, ou seja, ele não executa o update, lá, o save do banco de dados, certo? Então vamos testar esse método agora. Vou salvar isso aqui. Vou sair rapidamente aqui e entrar novamente. Vou instanciar novamente o usuário Ana. Vou falar aqui, ó, é igual e.name igual a, vou voltar para Ana com 2 N para ficar Ana, né, em inglês. Ponto save. Beleza. O que aconteceu aqui? Como eu sobrescrevi o save e falei que se for igual a John Doe ele retorna, mas eu não especifiquei o que acontece se não for igual a John Doe, ele não fez nada, ele não aplicou o save nesse caso. Então, quando você for sobrescrever métodos do próprio model, no caso, nesse caso do Django aqui, porque você precisa executar alguma verificação, você não pode esquecer de depois delegar o restante da execução do método para a execução original, para o save do próprio model do Django. Então, você faz o que você precisa fazer, a verificação que você precisa, depois você tem que chamar o super. Falei em super, agora a minha cabeça já está misturando inglês com português. Você tem que chamar o super depois e o ponto save do super, no caso, que é o método, que é a classe que o nosso employee está herdando, certo? Então, o próprio model do Django tem um método save, que ele recebe lá o args e o kargs. Então, você precisa, depois que você fizer o que você precisa fazer, nessa sobrescrição de método, você precisa delegar o restante da execução para lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso especificar um else. Então, else. Vou chamar aqui super.save, passando aqui o args e o kargs. Keyword args. Vou salvar. Sair novamente, entrar. Para também isso acontecer, porque é importante isso. Se você estiver sobrescrevendo algum método, aqui é o save, mas pode qualquer outro método que você sobrescreva que seja do model do Django, você precisa depois, né, para não ter problema, você precisa delegar o restante da execução de alguma forma para o método original. Então aqui agora, vamos novamente instanciar o usuário, vamos atualizar o nome dela para Ana e vamos salvar. Ele atualizou novamente, salvou lá o usuário Ana. Se eu por acaso
chamar employee.name igual a John Doe, employee.save, ele não salva, ele não executa esse processo daqui, certo? E você poderia fazer, entre outras coisas aqui, por exemplo, eu preciso, se for John Doe, na verdade, o que eu vou fazer vai ser um self.status igual a employee status inactive, certo? Sei lá, só para vocês terem aqui uma ideia aqui de coisas que vocês podem fazer. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte: se o status ele deu algum problema aqui, expression value is used in finance, remove or refactor the statement. Não vou remover. Tá, que não é igual. Tá, agora sim. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte: olha, se o nome do usuário, quando eu estiver configurando lá, for igual a John Doe, quando eu salvar esse usuário, primeiro eu vou mudar ele para inativo e depois eu vou delegar a execução do save para o model, que no caso vai salvar o objeto no banco de dados, certo? Então vou dar um exit novamente aqui, vou entrar e novamente instanciar o usuário, employee first name, employee ponto, deixa eu só ver o nome dele como é que tá aqui, ó, name, tá igual a Ana. Vou setar aqui o nome para John Doe. Antes, vou verificar o status aqui, ó, status act de ativo, e vou fazer e.save. E aí você vê que o status agora está como inativo. Então, se eu pedir aqui o e.status, ele me traz aqui employee status inactivo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue... Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Status igual inactive. Pronto. Então, dessa forma, a gente consegue sobrescrever os métodos do Django. E um outro detalhe, eu vou falar só um pouquinho também sobre o método string aqui, que geralmente vocês veem. Então, já que a gente está falando sobre métodos aqui dentro, tem um método especial chamado def str. E esse método, você pode... Deixa eu tirar essa remoção aqui desse string aqui. Deixa eu decidir, bem simples mesmo. Nesse método, você pode informar para o Django o que é que você quer que seja exibido quando você chamar aqui o nome do objeto. Então aqui, quando você der um print no objeto. Então, aqui nesse caso, o ele simplesmente exibe aqui a classe e fala que é um objeto do tipo employee, mas não mostra nenhuma informação do usuário. Então, digamos que eu quero exibir esse basic info aqui. Eu posso simplesmente falar, olha, self.basicInfo, tá? Esqueci do return aqui. Return. Pronto. Vou sair. Vou entrar novamente aqui no Django e vou pedir agora aqui, instanciar um objeto, esse employee, e vou chamar o Pronto. Você vê que agora, quando eu dou um print aqui no ele me retorna o tipo, né, a classe do usuário, e em vez daquela informação sem nada, ele traz o nome e o status do usuário, que é justamente esse basic info aqui. Você pode retornar qualquer coisa que você queira, só o nome, se você quiser só o nome do usuário, o status, enfim. A informação que você precisar retornar, você pode retornar aqui. Vou deixar desse jeito mesmo, basic info. E a nossa modelagem aqui está pronta. E aí você já consegue ver como utilizar os métodos aqui dentro. Deixa eu dar um zoom out aqui e limpar aqui um pouco a tela. Você já consegue ver como utilizar métodos aqui dentro, como você transforma métodos em propriedade. Isso é tudo coisa do próprio Python. Da mesma forma que você faz no Python, você faz aqui dentro do Django, sem nenhuma diferença. E só tem que tomar cuidado quando você for sobrescrever um método do model do Django, para que você não deixe de delegar a execução de alguma forma direto para o model, para ele continuar a fazer o que precisa ser feito, né? No caso aqui, ele precisa salvar o usuário no banco de dados, certo? O employee no banco de dados.